Olá, você está no canal Var História. Hoje, em parceria com o Projeto República e na nossa série Diálogos com Historiadores, vamos conversar com Daniel Arão Reis. Daniel Arão Reis é professor da Universidade Federal Fluminense e pesquisador do CNPq. Especialista nas revoluções socialistas do século XX e nas esquerdas do Brasil, Daniel possui livros e artigos de referência. Professor, é um prazer conversar com você. O prazer é meu. Obrigada por ter recebido e aceito o convite da entrevista. Sou eu que agradeço a possibilidade de dialogar com vocês. Obrigada. Professor, no seu ensaio Ditadura e Sociedade, as reconstruções da memória, o senhor faz a seguinte afirmativa sobre o período que antecede o golpe militar de 1964. Nem as direitas eram manipuladas pelo imperialismo norte-americano, nem as esquerdas pelo ouro ou pelo dedo de Moscou. Nesse sentido, é possível afirmar que o Brasil não era um simples joguete na mão das superpotências. Mas também é difícil dizer que o Brasil ficou imune à situação mundial. Como que a gente pode analisar a dinâmica da política brasileira, tendo em vista o contexto global? Na análise do golpe de 64 e das lutas sociais que ocorreram antes do golpe e do golpe, é preciso sempre enfatizar o aspecto internacional, das relações internacionais. Vivíamos numa época de Guerra Fria, Estados Unidos de um lado e União Soviética de outro tentavam se apropriar de todos os conflitos regionais e locais, marcando com seu selo esses conflitos. Então, é impossível não considerar a presença, a influência desses atores internacionais. No entanto, na análise do golpe, tanto os partidários como os inimigos do golpe tendem, a meu ver, a superestimar o papel desses atores internacionais. Então, de um lado, as esquerdas derrotadas dizem que o golpe foi... tudo começou em Washington. A meu ver, há uma tendência a minimizar a importância dos atores nacionais, locais. Do ponto de vista das direitas, a mesma coisa. As esquerdas são agentes de Moscou, são manipuladas por Moscou. Eu penso que é necessário levar em conta os aspectos internacionais. Eles pesaram, mas não exagerar a força deles. A meu ver, o aspecto decisivo é produzido, as lutas decisivas, as orientações, né, são decisivamente empreendidas pelos atores locais. Então, eu acho que a gente não pode subestimar, porque, inclusive, até na polêmica que eu travo com muitos amigos que sustentam essa... posso citar aqui o nome de Flávio Tavares e outros, né, são pessoas muito sérias que fazem pesquisas muito interessantes sobre o golpe, mas quero ver, ao superestimar o papel de Washington, do imperialismo, acabam fortalecendo uma visão colonizada, como se os brasileiros não tivessem autonomia para decidir os seus próprios destinos, como se fossem apenas peões de forças internacionais. Os políticos brasileiros, os militares, os empresários, os líderes de todo tipo que participaram do golpe, tinham efetivamente alianças com os Estados Unidos, porém tinham uma autonomia própria, tinham um nariz próprio, tinham uma margem de autonomia própria. Então eu penso que se a gente exagera o papel de Washington e de Moscou, para fazer a história do Brasil, a gente já não vai mais aos arquivos brasileiros, tem que ir aos arquivos de Washington e de Moscou. Claro que os arquivos de Washington e de Moscou são importantes para contar a história do Brasil, mas o aspecto decisivo é dado pela participação dos brasileiros de direita e de esquerda, que acabaram... esse enfrentamento, né, de direitas e esquerdas, sempre no plural, acabou resultando na vitória do golpe de 64. Essa vitória se deve a atores fundamentalmente brasileiros, a meu ver. Sim.
Professor, no mesmo ensaio, o senhor discute a questão da anistia. O senhor fala que existiam dois tipos de propostas de anistia. Uma anistia chamada de ampla, que defendia a apuração dos crimes cometidos durante a ditadura militar, e uma outra chamada de anistia recíproca, que defendia a reconciliação da família brasileira, beneficiando torturados e torturadores, como se fosse possível passar uma esponja, simplesmente esquecer todas as atrocidades e crimes cometidos durante o regime militar. Há uma concepção polêmica que a lei assinada em 1979 privilegiou a chamada anistia recíproca e desta forma calou as investigações sobre os acontecimentos do regime militar. Professor, hoje, 37 anos após a assinatura da lei e tendo em vista as nossas últimas manifestações pró-impeachment, no qual alguns manifestantes carregavam cartazes pedindo o retorno da ditadura militar, a gente pode dizer que a lei ela conseguiu alcançar o que queria, ela conseguiu fazer com que os brasileiros esquecessem o que aconteceu verdadeiramente durante o regime militar? Eu diria que a lei contribuiu para isso, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante resgatar o fato de que há uma polêmica na sociedade brasileira a respeito da lei, se ela realmente tinha esse caráter de reciprocidade ou se não. Há juristas que defendem que sim, que tinha esse caráter de reciprocidade, e essa interpretação tem sido mantida em vários julgamentos por muitos juízes e até pelo Supremo Tribunal Federal, que proibiu os juízes de levar à frente investigações sobre os torturadores, alegando que a tortura estava coberta pela lei da anistia. Mas há outros juristas que recusam essa interpretação e que dizem que não é possível extrair da lei essa interpretação. Então você tem aí uma polêmica jurídica. Agora, eu penso que politicamente é possível afirmar, é o meu ponto, que construiu-se na sociedade, para além da lei, a ideia de uma reciprocidade. Você anistiava os revolucionários, reconfigurados como ala extrema-esquerda da luta democrática, e você, ao mesmo tempo, silenciava sobre as torturas. Isso entrou em contradição com uma tendência na sociedade minoritária, mas muito ativa, que sustentava a necessidade, de um lado, de uma anistia geral e restrita, porém condenando-se os torturadores, desmantelando-se os órgãos repressivos, os doicode, etc. Não prevaleceu. Prevaleceu um clima de conciliação geral. E esse clima, essa atmosfera de conciliação, resultou num obscurecimento, né, que você aí aponta com muita pertinência. Eu penso que a sociedade brasileira, embora depois disso teve outros momentos, em 2014, nos 50 anos da ditadura, houve muita discussão sobre a questão da ditadura, das suas bases de sustentação. Depois nós tivemos a Comissão da Verdade, que, apesar dos pesares, adotou como resolução a condenação explícita da tortura, não como excesso, mas como uma política de Estado. E, inclusive, nomeou algumas centenas de pessoas, inclusive os ditadores, os presidentes ditadores, né, que foram os grandes responsáveis pela tortura, porque houve uma orientação em determinado momento, e até hoje ela existe, de que a tortura foi praticada por alguns sádicos, né, algumas pessoas extremadas, que foram excessos não autorizados pela lei. Não, foi uma política de Estado. Isso a Comissão da Verdade chegou a essa conclusão e ela é bem fundamentada. Então eu penso que a atmosfera de conciliação forjada ali em 79, ela realmente teve como uma de suas consequências o obscurecimento. A gente não conseguiu discutir até hoje, a meu ver, apesar de muitas polêmicas, né, mas
ainda eu penso que a reflexão da sociedade brasileira sobre a ditadura é muito insuficiente. Ela é muito parcial, ela é muito superficial. E uma das causas disso foi realmente essa atmosfera para a qual a lei contribuiu, embora haja uma polêmica sobre a lei contribuiu para obscurecer numa tradição que é muito brasileira. Por exemplo, quando o Estado Novo terminou em 45, também nós tivemos uma situação de esquecimento, de obscurecimento, de conciliação. Quer dizer, então, a cada vez que a sociedade emerge de uma ditadura, ela não emerge impunemente. Né? Os anos de ditadura são anos de silenciamento, de repressão, de injustiças. Né? E quando isso não é discutido de maneira aprofundada, as chances de superar essas tradições autoritárias diminuem. É o que nós temos no Brasil. As tradições autoritárias, elas que se manifestam nesse cartaz que você citou, e vários, né? Pela volta da ditadura militar, esse veio autoritário que empregue na sociedade brasileira, ele precisa ser melhor discutido. Não que isso baste para superar, mas sem isso é muito difícil pensar na superação desses veios. Então, a lei e essa atmosfera de conciliação contribuíram, sem dúvida, para obscurecer a nossa reflexão, que urge sempre ativar, né? Reativar, para que a gente possa realmente ter uma melhor compreensão desse passado que esperamos não volte nunca mais. Nunca mais. Professor, grande prazer conversar com você. E você continue assistindo o nosso canal. Até mais.